momento oportuno para crescimento na palavra do Senhor. Queremos falar hoje sobre louvor, sobre música. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 7, foi dito pelo grande Moisés em uma palestra, mas eu gostaria de ler esse texto. Isaías 63, versículo 7. Vamos ler em uníssono a palavra do Senhor. Todos encontraram? Vamos ler em nossa voz. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu. Israel, importante contar. Segundo as suas misericórdias e segundo a multidão. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento. Como é bom sermos instruídos pelo Senhor. Como é bom sermos, nos aprofundarmos nas verdades escritas que é o próprio Senhor, a própria palavra do Senhor. Muito obrigado por esta igreja, por esse livro de louvor e por esses irmãos que desejam crescer para continuar te adorando da maneira que o Senhor requer em sua santíssima palavra. Fala-nos mais uma vez, por Cristo Jesus, oramos. Amém. Louvar nada mais é do que proclamar, do que engrandecer. Louvar nada mais é do que exaltar o nome de alguém. Nada mais é do que mostrar apreciação por alguém. Já pensaram que muitas vezes, ao invés de estarmos louvando a Deus, estamos murmurando? Falar mal de Deus é falar mal, é falar contra Deus. Falar mal de Deus é falar contra Deus. É o que nós chamamos de anti-louvor. Toda a criação foi feita para proclamar o nome de Deus. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Firmamento anuncia as obras do Senhor. Salmo 96, a gente canta. Cantai ao Senhor um cântico novo. Isso também já vai deixar claro ali. É aquele cântico. É você mesmo. É a sua vida. Alguém já disse que o primeiro pregador da humanidade, o primeiro pregador da história foi a natureza. Já, como disse o salmista, que os céus proclamam a glória de Deus. Irmãos, a queda da raça humana é um fator impeditivo para que a natureza glorifique a Deus. Paulo vai dizer que por causa da queda, a natureza já não louva a Deus como deveria louvar. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, Paulo diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos
e toda a criação, ao só tempo, geme e suporta angústias até agora. Os céus proclamam a glória de Deus, mas não proclamam mais como deveriam proclamar, porque está surgindo agora a queda. A eleição do povo de Israel tinha um propósito bem claro. Deus queria formar para si um povo para adorá-lo. O profeta profetizou: este povo que eu formei, profetizaremos, para que me desse louvor. Ele levantou a nação israelita exatamente para isso, para cumprir esse papel. O povo eleito do Senhor deveria ser esse canal de proclamação da glória de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 21 ao 22, ele relembra o povo arrasando a sua eleição. Ele diz: a todos os que são chamados pelo seu nome e os que eu criei para a minha glória. Ele continua: ao meu povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tendes invocado, ó Jacó, e de mim cansastes, ó Israel. Pedro, que já foi lido aqui a sua carta, né? Capítulo 2, versículo 9, ele também fala que fomos escolhidos para o louvor da sua glória. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para as maravilhosas luzes. De forma que, da natureza a nós, seres humanos, fomos chamados para o louvor da glória de Deus, para a proclamação do nome do Senhor, para exaltar, para homenagear o nome do Senhor. A canção, o louvor do povo, é de suma importância. Houve um tempo na história chamada Período das Trevas, onde o louvor foi tirado do culto, onde a adoração ao Senhor através das canções foi retirada, os instrumentos foram retirados. Alguns sacerdotes faziam de forma lírica a canção do culto, se tornando algo chato aos ouvidos e até mesmo em um idioma que não era o idioma do povo. Com a reforma protestante, com o advento da reforma, a música voltou. Lutero mesmo escreveu depois vários hinos, várias canções. E foi uma maneira dele divulgar pregar contra as heresias da Igreja Católica e divulgar o verdadeiro Evangelho através de canções, através de hinos. A primeira pergunta do nosso catecismo é: qual o fim principal do homem? E a resposta todos nós sabemos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, somos chamados para exaltar a glória de Deus, anunciar ao mundo o seu poder, anunciar ao mundo a sua majestade. Na visão do teólogo John Piper, a única forma de glorificar a Deus é desfrutando dele, é tendo prazer nele. A razão principal, irmãos, da existência ou da nossa existência, da existência do ser humano, é dar glória ao seu Criador. Nosso chamado maior é a glória do nome de Deus. E a Igreja de Cristo é chamada para glorificar a Deus. E aqui, duas perguntas já podemos responder, ou fazer e tentar responder. Como deve ser o louvor e qual a relevância do louvor? Como deve ser o louvor?
Abram vossas Bíblias no Salmo 33, versículos 2 e 3. Como deve ser o louvor, irmãos? Salmo 33, versículos 2 e 3. Podem ler. Senhor, louvai com cantos do saber e tecnologia. Entoar de novo Então, nesse primeiro texto, temos duas coisas que são exigidas no culto prestado ao Senhor. Qual é a primeira? Que o louvor seja feito, seja realizado com arte. É isso? Aqui não tem nada a ver de pessoal dançando, viu? De danças litúrgicas. Aqui, de acordo com a palavra no original, envolve competência, envolve habilidade, envolve treino, envolve preparação. Pelas canções que foram apresentadas aqui, cantadas, percebe-se que houve uma preparação para esse momento, sim ou não? Houve ensaio, houve uma dedicação. É nesse sentido que o salmista diz: toquem, cantem, celebrem a Deus com arte. Irmãos, o que se espera da igreja do Senhor e no culto público é que o louvor seja exercido com excelência. Aqui não tem isso não. O pastor é Moisés me permitisse. Mas tem igreja aí que eu vou cantar, quando você chega na frente, ou a pessoa chega na frente. Olha, irmão, eu não estou muito bem. Eu nem saí bem, não sei bem o hino, ou a canção, mas eu vou cantar mesmo assim porque é para o Senhor. Já ouviram isso? Já ouviram? Deveria ser ao contrário, sim ou não, irmãos? Se é para o Senhor, então deveria ser com excelência. Não poderia ser de todo jeito. De todo jeito você canta no banheiro, você canta lavando os pratos, dirigindo. Não é isso? De todo jeito. Mas no culto público, a exigência aqui de alguém que era líder do louvor da antiga aliança, da casa do Senhor, por um período de tempo, era que fosse feito com excelência. Toque com arte. Se dediquem. Aí as pessoas dizem, mas o que vale é o coração, realmente. Deus quer o coração, todo desvirtuado. Irmão, tocando em sol e a irmã lá na sombra. Tudo ao contrário. E os irmãos ali que estão escutando, que nem entendem música, diz assim, no mínimo diz assim, tem alguma coisa errada ali. A coisa está encaixando. Consequentemente, o povo não consegue ser levado ao propósito do culto que era adorar a Deus. Porque é o samba do crioulo doido. E uma coisa, outra é outra. A bateria está no ritmo, o violão está em outro, teclado. Irmãos, mas o que vale é o coração. Se é de coração, está bom. Irmãos, é óbvio que sem coração não há louvor verdadeiro. Isso é fato. Mas isso não nos autoriza a acreditar que a questão da arte precisa e pode ser ignorada. Sabemos, irmãos, que muitas comunidades não têm músicos que estudaram, tiveram a oportunidade de estudar, estão se esforçando ali, estão aprendendo, estão iniciando. Sabemos muito bem disso. Igreja, independente da denominação, tem essa luta. Tem essa luta. Mas isso, irmãos, não nos impede de, dentro da nossa limitação, estudarmos, dedicarmos, ouvirmos a música uma vez, duas vezes, três vezes.
prestarmos atenção nela, nos arranjos, tentar, dentro da minha limitação, dar o meu melhor. Isso é cantar com Ele. Uma certa vez eu li um texto de uma pessoa convertida que veio do satanismo. Ela afirma que nas programações que fazem, os adoradores do demônio, eles brigam muito pela qualidade musical. E que Satanás se manifestava quando ouvia música boa, quando havia música com qualidade. Não sei se posso chancelar esse comentário. Isso é de fato assim. Mas fiquei pensando, Satanás existe que o louvor a ele seja de qualidade. Quanto mais excelentes irmãos, deveria ser o louvor da igreja, ele presta culto ao Deus verdadeiro. Eu já ouvi muito isso. Pastor, vou cantar uma música e vai cantar bem saindo. Eu não cante, não. Eu não canto mesmo. Deixo, é claro, tanger o instrumento com arte. Será que estamos desconsiderando essa recomendação? Não. Será que, por vezes, chegamos no domingo à noite, num dia da celebração principal do ajuntamento soleiro, e por vezes não temos nem escolhido a música, as canções ainda? Não, a gente vê. Mas não é assim. Aqui é diferente, mas Bruno tem passado às vezes. Você percebeu ou não? Quando a gente chegar lá, a gente vê o que é que canta. A gente vai escolhendo. Desde a semana todinha. É o dia, veja, é o ajuntamento solene. É o dia mais especial do culto, do povo de Deus. Onde a igreja, as famílias sobem nesse local para adorar o Senhor, para cantar canções dignas ao Senhor. Aí as pessoas, que não são levitas, mas as pessoas que conduzem as canções, passaram a semana toda sem se preocupar com o que iam cantar. Momento de confissão, momento de celebração. Momento de louvor, de celebração, coloca o livro de confissão. Momento ofertório, escolhe não, qualquer um mesmo ali. Irmãos, é uma desobediência à palavra do Senhor. A exigência lá, no imperativo é tanger com arte. Tenha compromisso. Vou falar de zelo hoje à noite, não foi nessa noite. Tenha zelo. Por isso. Eu digo que temos que ser perfeitos, profissionais, não é nada disso, mas precisamos renunciar a algumas coisas para que haja um tempo de Israel de se preparar para o louvor ao Senhor. O louvor deve ser feito com arte. O louvor deve ser criativo, deve ser bem elaborado, deve ser bem ensaiado, deve ser bem preparado, como diz o significado da palavra. Tem que ter poesia bonita, tem que ter harmonia bem construída. Irmãos, existem, vocês sabem muito bem, os músicos aqui, sabem muito bem que existe uma pobreza nas letras das canções hoje. Poesia fraca, rimando cruz com luz. Uma pobreza impressionante, sem conteúdo, sem métrica e ainda por cima mal cantada. Tudo por quê? Tudo por quê? Porque durante a semana não se preocupou em atentar ao dom que hoje que recebeu do Senhor para conduzir a igreja do Senhor
aos cânticos congregacionais. Segundo, qual é a segunda exigência? É com arte e com versículo 3. Com júbilo. Nem preciso explicar, né? É com alegria, irmãos. Irmãos, cantar certas canções e não ter nenhuma expressão de gratidão, de alegria, de júbilo, de celebração, é você afrontar a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem liderado. Estou falando aqui de palhaçada do tempo, não. Estou falando aqui de exageros, não. Estamos falando aqui que temos que expressar aquilo que estamos cantando. Imagine, tentar uma canção no meu tempo, quando eu dirigia louvores da igreja. Vamos lá, celebrar com júbilo ao Senhor. Só não sei, né? Celebrar em pouco. Imagina, cantar assim, ó. Celebrar com júbilo ao Senhor. Condiz com a letra? Condiz com aquilo que está cantando? Não estou falando de você dar pulinho, fazer trenzinho, não. Eu estou falando de você expressar aquilo que canta. Cante com júbilo, com alegria. Expresse isso para que a igreja do Senhor aprenda também que deve se cantar ao Senhor com alegria. Irmãos, precisamos celebrar. Então, vimos já que o nosso louvor deve ser com arte e com júbilo. É isso, bem disso. Vamos agora para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Quem encontrou pode ler. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. E farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Veja Paulo. E Paulo, não sei se ele era quem dirigiu os cânticos, mas eram reuniões públicas quando ele estava presente. Mas quando a gente lê as cartas, muitas canções, muitas canções do apóstolo Paulo, ele fez questão de registrar hinos de louvor ao Senhor. Qual a profundidade da riqueza? Quanto do conhecimento de Deus, tanto do conhecimento de Deus. Quem hoje conheceu a mente do Senhor? É isso. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Canções, várias canções. Ao único imortal, é isso? Digno de receber o louvor e a glória eternamente. Amém. Ele diz nesse texto que o reverendo leu que devemos cantar com o Espírito, mas também cantar com a mente. Você percebe que a ideia do Novo Testamento é bem parecida com a ideia do Antigo Testamento? Lá, cantar com arte e com júbilo. Aqui, louvar com a mente e com o Espírito. O que é louvar com a mente, irmão? É o conteúdo da canção. As canções, os louvores. Louvor tem a ver com coerência. Louvor tem a ver com peso lógico. O louvor precisa ter razão. O louvor tem que ser razoável. Muitos tantos irmãos, lamentavelmente, parecem prescindir da mente como se fosse desnecessário.
canta-se muita coisa sem inteligência. Muita coisa pobre. Muita coisa vazia. Pior, muitas coisas heréticas por causa do seu domínio. Deixa eu dizer uma coisa. A gente, hoje, não sei mais, mas no meu tempo, você cantava muito na escola dominical umas musiquinhas. E a gente cresce com aquelas musiquinhas na cabeça. Aí tinha uma musiquinha que era assim: quem tem Jesus gosta de cantar, ele está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Aqui, no mínimo, não é lógico, e muito menos racional. A Bíblia diz: vocês devem chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O crente não é uma super pessoa agora que não é atingido pelas intempéries da vida. Não. Passamos dificuldade, choramos, se não, lamentamos, sentimos o peso nas costas, desfalecemos, mas não podemos ficar frustrados. Mas a realidade é essa. O próprio Jesus Cristo disse lá em João que o seu coração estava muito angustiado. Angustiado. E a angústia foi tamanha que ele suou gotas de sangue. Angústia. E é daquilo que tinha que passar todos nós, que nós não somos assim, irmãos. Segunda-feira, voltar ao trabalho, talvez voltar à mesma atividade e cantar ao Senhor lá, adorar o Senhor dentro daquela conjuntura difícil. Então, nem sempre estamos sorrindo. Alegre sempre. Mas nem sempre estamos sorrindo lá. Porque as circunstâncias da vida, por vezes, nos abatem, senhor não. Então, Paulo diz: chorem que vocês choram. Vocês choram. Se alegrem com os que se alegram. Então, a música dizia isso. É outra. Eu vou dizer até o nome para vocês pesquisarem, para vocês ver se vocês lembram. O nome da música é Céuzinho. Céuzinho. Foi gravado, eu fui pesquisar, em 1970, no MP do grupo Novo Alvorecer. Um grupo tradicional, e os meios tradicionais, irmãos. Canta assim, irmãos. Veja como pedir a canção. Bora lá no YouTube e depois você vai encontrar. Céuzinho, do conjunto Novo Alvorecer. Diz assim, ó. Se você no céu conseguir chegar, faça um buraquinho para eu entrar. Se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu poder entrar. Aí olhou. Não, isso aí já é. Isso as crianças, nós crianças, cantávamos isso, irmão. Se a primeira parte é ridícula, vem a segunda parte. Se você no inferno conseguir sair, feche um buraquinho para eu não cair. Se você no inferno, aí repete isso, conseguir sair, faça um buraquinho para eu não cair. Ai. Oi. Irmão, vamos analisar aqui, já que estamos num simpósio aqui, né, de música. Vamos analisar aqui, irmão, essa estrofe. Fazer um buraquinho para entrar no céu e fechar um buraquinho para não cairmos no inferno. E sem considerar ainda que a pessoa conseguiu entrar no céu e a outra conseguiu sair do inferno. Você depois de estar lá, você pode entrar, você pode sair. Veja aqui, heresia. Olha as igrejas. Permitiam tal cântico. Que tal cântico fosse, inclusive, ensinado às crianças em nossos
Ministérios infantis. Aí, irmãos, precisamos louvar a Deus com a mente. Caso contrário, corremos o risco de cantarmos corinhos como este. Eu sempre fui pastor do interior. 5 anos é que eu estou aqui na região metropolitana. Aí eu fui pastor de uma cidadezinha chamada Palmares. Aí ela tinha uma que queria cantar um hino toda vez. E o único que ela queria cantar era. Fomos pastores lá em Palmares esse ano, 2014, 2015, mais ou menos. Veja, e o único que ela cantava ainda era. Quando chegar o ano 2000, tudo vai acabar. A ideia do milênio, né? Que eles são. É para 2015, mano. Como é sentido cantar isso? É isso aí? Porque faz sentido. A canção em si não tinha sentido. E o pior ainda, o ano que já estava em 2000 e pouco, e ela dizia que ia acontecer aqui no ano 2000, que já não passasse. Cânticos com revanchismo. Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. Porque a minha vitória tem sabor de mel. É assim ou não? Quer cantar cânticos sem inteligência. Paulo diz, cante com a mente, com o conteúdo. Jesus Cristo diz, meu irmão que quer andar contigo uma milha exigindo, vai correr duas. E o irmão vai ensinando, não. Eu estou no palco, você está na plateia. Você vai ter que me engolir. Porque a minha vitória tem sabor. Cantar para a igreja, sim ou não? Está amarrado em nome de Jesus. Não é assim que é cantado? Cantar muito no evangelho com as rádios. Está amarrado. Quem é você está amarrado, diabo? A gente não pode subestimar ele, mas também não pode subestimar. Jesus Cristo pisou na cabeça dele e ele ainda fez um calcanhar. E você está dizendo que amarra o diabo? Era para estudar um pastores em uma cidade e eu pregava em várias denominações. E cheguei na igreja para pregar, a saudação do culto foi o pastor dizendo: vou amarrar um diabo naquela coluna, outro naquela coluna. Você tem que debater diabo. Essa ideia de que você tem poder sobre o diabo, de amarrar o diabo. E cantava, né? Está amarrado em nome de Jesus, a minha vitória que garante é o Senhor. Ou seja, ele vai cantar sem inteligência, sem meio. Ou senão aquela outra. Eu vou lá de madrugada porque de madrugada a filha é menor. A filha é menor. A filha é menor. Dizendo que o nosso Deus dorme. E a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme nem dormita. Porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. A gente não para de madrugada porque a filha é menor. A maioria das pessoas estão dormindo. Veja a lógica. Se fosse assim que já ia dizer, mas se fosse assim, e o outro lado do mundo, que é de dia, é tão grande quanto o lado daqui. Ou os irmãos de lá moram. É uma falta de inteligência. Ou se não dizendo, feito um morto que fala, né? Aquela lá que diz, música novela dele bonita, foi cantada muito, inclusive nas igrejas presbiterianas. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Ressuscita no morto dizendo isso. Vai contar, Efésios capítulo 2, agora todos aquelas mortes, negócios delírios e pecados. Lázaro, em nenhum momento disse: remove minha pedra, Jesus, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita. Nada disso. Nada disso. E a gente fica cantando: remove minha pedra, morto. Isso é assumação.
Isso é cantar sem inteligência. O que é que Paulo diz? Cante com o espírito, mas cante com a mente. Com conteúdo. Mas também eu preciso louvar a Deus com o espírito, é isso? Se louvar com a mente é conteúdo, louvar com o espírito é devoção. Bem semelhante à ideia da antiga aliança. Estão lembrados? Louvar com arte e com júbilo. Louvar com conteúdo, mas também aqui na nova aliança, louvar com devoção. É isso? Com espírito. Louvor não é o valor, irmão. Louvor tem a ver com a adoração. Louvor tem a ver com a alma. Louvor tem a ver com o interior. Louvor tem a ver com o envolvimento de todo o nosso ser. Lembra que o profeta Isaías falou, e Jesus repetiu em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, este povo honra-me com os lábios, mas o coração, o seu espírito está onde? Longe. É possível fazer as coisas para Deus, da forma certa, com a técnica certa, com a mente, e ainda assim tem o coração. Com o coração longe. É preciso unificar tudo isso cantando com o Espírito. Quero finalizar com algumas aplicações. Qual a importância do louvor? E aquilo que foi dito. É que, em primeiro lugar, o louvor glorifica a Deus. A primeira e mais relevante razão para louvar a Deus é porque isso traz glória ao seu nome. Salmo 22, 3. Quem pode ler? O Deus de Israel habita em meio aonde não aos louvores. É isso? Salmo 22, 3. Deus é honrado quando o seu povo lhe rende louvores. Você vê a responsabilidade da igreja de Deus, da igreja do Senhor, sim ou não? Deus é honrado quando o seu povo lhe rende louvores. A expressão em meio dos louvores de Deus à vida, como vimos aí no texto, nos vai lembrar do prazer de Deus quando o seu povo o glorifica e se deleita no louvor. Queridos irmãos, lembram de quando Salomão terminou de construir o templo? Lá em 2 Crônicas 5, 12, 13. Veja como ele ofereceu um culto ao Senhor. Diz assim, ó. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, e os filhos, e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocaram as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e renderem graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos,
músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Você tem que ter essa consciência que o louvor feito com arte e com júbilo, o louvor feito com a mente e com o espírito, glorifica a Deus. Você vê a organização dos instrumentistas, os músicos, todo mundo lá, os cantores, quando é uníssono, um grande coral começou a louvar a Deus, a cantar as grandezas do Senhor, a glória do Senhor invadiu a casa. A nuvem invadiu aquele lugar, a casa se encheu de mar. A glória do Senhor, a presença do Senhor. E mais tarde a gente vai ver esse tempo mesmo. E agora foi tamanho, porque ele que ficar do lado de fora. E a glória de Deus, porque a glória de Deus toma todo o espaço. Irmãos, quero fazer uma pergunta. Todos sabem que eu não sou pentecostal, nem carismático, nem nada disso. Mas isso não nos impede de louvar ao Senhor com o Espírito e com o amor. Você já imaginou a gente cantar uma canção com teologia tão cristocêntrica? Cantarmos canções condizentes com aquilo que pregamos e ensinamos, com a doutrina da igreja. Cantarmos com arte. Cantarmos com a mente e com o espírito e com o júbilo. Quando, é isso que a Bíblia está dizendo, quando você reúne todos esses elementos, o que vai acontecer? Deus vai se manifestar de uma forma especial no meio do seu povo. Manifestação aqui, eu repito, é preciso, né? Não são emoções, mas é aquela certeza que Deus está nos visitando de uma maneira especial. Como ele diz, como o salmista, como o profeta bradou lá em Isaías 64. Se perdeste os céus em essência. Como o Senhor fez lá atrás, todos os nossos pais manifestam, puderam presenciar a glória de Deus. Você tem dúvida que isso pode acontecer aqui na igreja presbiteriana do loteamento Conceição? Sim ou não? Tem dúvida? Comece a fazer isso. Comecemos a fazer isso. Comecemos a ser zelosos com as canções, com o tempo de ensaio, com a preparação. Nós que somos pastores, ainda acaba o sermão no domingo, na segunda-feira ainda está pensando, né? Mas ele não vai pregar no outro. O que vai falar na semana na reunião de doutrina? A aula de escola dominical. E é por isso que é difícil você ver um pastor presbiteriano muito. Mas é difícil encontrar um pastor presbiteriano, um aluno de heresia. A sua maioria são pastores separados, com algumas exceções. Os músicos têm essa mesma responsabilidade. Essa mesma responsabilidade. É responsabilidade de você unir a mente, o espírito, a arte e o júbilo para que Deus, que a vida em meio aos louvores, é isso? Manifesta. Não é qualquer louvor. Um louvor coerente com essas características que vimos nessa noite. Irmãos, segunda aplicação que eu faço nesta noite é que o louvor confronta as trevas. O louvor confronta as trevas. Estão lembrados de Saul, cheio de demônio? Estão lembrados, né? Nem vou precisar explicar. Mas como o espírito mal deixava Saul? Quando Davi pegava a sua harpa e cheio de humildade, de dependência do Senhor. Quando certa vez que ele começou a tocar, Saul pegou uma flecha, despediu contra ele e se desviou, continuou tocando até aqui.
Ah, irmãos, quem escuta demônio não é louco. Estou dizendo isso. E quem expulsa demônio é louco. Mas muitos endemoniados são libertos através de canções cristocêntricas, bíblicas, honestas. Nada confronta mais o poder das trevas do que uma pregação cristocêntrica, um ensino verdadeiro e louvor condizente com aquele que prega. Não tem diabo que resiste dentro da igreja. Os perversos não permanecerão na Assembleia dos injustos quando isso é feito. Quando isso é feito. Estão vendo a responsabilidade de vocês, grupo de louvor? Mas poucos têm essa ideia. Chega aqui e querem cantar, querem cantar. Mas saibam que enquanto você está cantando, você também está confrontando as trevas. Se é que você está cantando conforme a gente já viu aqui nessa noite. Dentro dessa estrutura. Você está confrontando as trevas. Aí eu fico imaginando, por que dentro da igreja as pessoas entram e continuam como estão, nada muda no caráter, na maneira de se portar, de se conduzir, o diabo continua conduzindo as suas ações, as transações, tudo o diabo conduz. Por quê? E permanece dentro da igreja das pessoas. Por quê? Porque nós estamos tendo confronto. Nós estamos tendo confronto. A hora que vem de ovo por vezes, se vê que o lobo é oba-oba. É na. É trenzinho. É dança de músicas. É repetições, só em repetições. Louvor que uma frase repete 1000 vezes. Isso não confronta. O que confronta as trevas é um louvor teologicamente profundo. O que confronta as trevas é um louvor com júbilo. O que confronta as trevas é algo bem ensaiado, dedicado ao Senhor. É algo que é feito com o Espírito. Irmãos, o louvor traz vitória para o povo. Lembramos de Josafá e tantos outros. Quantos momentos na Bíblia Deus usou o louvor? Eles cantem, é isso? Cantem ao Senhor, adorem ao Senhor. E quando adoravam e cantavam ao Senhor, o milagre, a vitória estava acontecendo. Deixa eu me ler a narrativa completa do texto de Josafá, numa versão contemporânea, que é uma paráfrase, que é a nova linguagem de hoje, diz assim: então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença do Senhor e adoraram a Deus. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar a Deus, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marcassem a frente do exército, louvando a Deus e cantando assim. Como eles cantavam: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram mutuamente, completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Viram a expressão aqui?
Enquanto logo que começaram a cantar, o Senhor causou confusão no arraial do inimigo no seu povo. Louvor traz vitória para o seu povo. Não é aquele louvor de vitória, não. Eu decreto. Não, não é isso não, irmãos. Eles estavam cantando isso, aí. Eu decreto que o meu inimigo vai ser derrotado. Foi isso que eles estavam cantando. Vocês viram aqui o Deus da canção. Louvamos a Deus porque a bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eles não estavam dizendo, eu decreto, marche. Palavras de ordem para o inimigo. Não. Nosso louvor deve ser para Deus. Irmãos, louvor traz consolo. Atos capítulo 16, versículo 23 ao 25. O relato é surpreendente. Depois que lhe deram muitos açoites, vocês estão lembrados, né? Nessa parte. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardassem com toda a segurança Paulo e Silas na prisão. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. A ideia é que aquelas canções, aqueles hinos, estavam trazendo conforto e anunciando Deus aos corações daqueles. Louvor substitui a palavra. A Bíblia diz que a palavra atravessa pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Mas Deus se utiliza no louvor para que o mesmo possa levar a pessoa a ouvir a palavra de Deus de forma verdadeira e sem impactar por ela. Eu já tive experiências assim, irmãos. Em momentos que não tinha como falar. Não tinha palavras para começar a cantar, a solfejar canções. E aquilo vai trazendo conforto. Lembro-me da minha mãe, sou filho de pastor. Minha mãe, uma mulher de Deus, viva, meu pai morreu na pandemia. Pastor velho, 80 e poucos anos, está jubilado. Minha mãe vive ainda está. Mas lembro-me, somos 13 filhos. Em casa de 13 filhos. Meu pai era pastor de 6, 5 igrejas, uma vez só. Naquela época era difícil, né? Não era como hoje, mas um pastor só no interior era pastor de 5, 6 igrejas. Então, demorava vir para casa. E quando eu lembro que minha mãe, muitas vezes, eu era confortável por ela lavando roupa ou lavando os pratos, cantando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e a gente ali escutando aquela voz e sendo consolado com aquela palavra, com aquela canção. E até hoje me lembro desses momentos, às vezes brincando e escutando manhã cantando lá no canto. O louvor, irmãos, ele traz consolo. Mas o louvor também, irmãos, é o caminho para a conversão. Ele não nos converte, mas ele nos aponta. No mesmo relato de Atos, capítulo 16, Paulo e Silas cantavam e os outros presos ouviam e escutavam. E naquela noite, enquanto eles cantavam, as portas das prisões foram abertas. Os troncos, tudo aberto. Mas nem deles saiu da liberdade. Eles estavam impactados pela palavra de Deus que estava sendo cantada de forma coerente por aqueles dois servos de Deus. Houve um barulho, houve um estrondo ali dentro. O carcereiro, ele estava sendo notificado até então, ele, desesperado, entendendo pela sua própria vida, quis tirar a sua própria vida, se suicidando, se lançando sobre a espada. Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. A palavra de Deus, cantada, fez com que eles ficassem presos com as cadeiras,
abertos. É aquele carcereiro agora impactado com tudo aquilo disso, o que eu faço? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E naquela noite, aquele carcereiro ruim, malvado, que não sentia pena de ninguém, ele mesmo, diz o texto, que levou os dois para sua casa, pulou, cuidou das suas feridas, lembram disso? Curou das suas feridas. E naquela noite, ele e a sua casa foram batizados. Cerca de 40 pessoas. De adulto a criança. Todos batizados. Uma casa de um lugar que no mínimo tinha 40 pessoas. Todos batizados. Ah, irmãos, o louvor, quando é feito com arte, com compromisso. O louvor, quando é feito com júbilo, com alegria, com celebração. O louvor, quando ele é feito com conteúdo, com a mente e com o espírito. Ah, esse louvor causa impacto. Não está falando aqui de profissionalismo, tá, irmãos? De profissionalismo? Não. Causa impacto. Vocês têm dúvida que a gente pode causar impacto onde o Senhor colocou? Tem dúvida disso? Não tenho. Não tenho. Ah, irmãos. E ali, o povo de Deus foi acrescentado. Família inteira. Porque foi impactado pelo louvor. E ouviram a palavra do Senhor a noite todinha. Quem lê a história dos avivamentos, se lê a história dos avivamentos, e vai ver como os louvores tiveram um papel importantíssimo na igreja do Senhor. Não é à toa que na era das trevas, Satanás, foi uma ação maligna, tirou logo o louvor da igreja. A pregação, ele era elétrica. Ele era elétrica, agora não é embaixo, totalmente, uma língua totalmente. Isto é. Irmãos, em terceiro lugar, a sexta aplicação, o louvor educa teologicamente. Como eu já falei, Paulo, em algumas canções, em seus escritos. Efésios capítulo 1, 3 ao 14, um longo texto, alguns historiadores afirmam que era um hino cantado em tudo, os primeiros. Ou seja, a igreja, o que Paulo coloca ali em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, bendito seja o Deus Pai. Lembrar esse texto? É um hino de louvor ao nosso Deus. Nós não sabemos a harmonia que eles usavam, a métrica e o ritmo que aquela canção tinha, mas a igreja cantava. Outro texto que também é um hino primitivo, encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele fala de Jesus, da sua missão. Evidentemente, diz lá a canção, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É o hino, irmão. É o hino da igreja primitiva, principal registra lá em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, que Timóteo conhecia muito bem essa canção. Mas, irmãos, em último lugar, a última aplicação, o louvor traz cura emocional. Pessoas são curadas emocionalmente pelo louvor. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão doentes emocionalmente. Nossas igrejas e nós pastores nunca trabalhamos tanto em gabinete, em visitas, atendendo pessoas
que emocionalmente estão destruídos. Ah, irmãos, a música, o louvor, dentro dessas características que falamos, tem esse poder de misturar. Quantos hinos do nosso cenário, se fossem cantados em nossa igreja, não resolveria o problema emocional com a gente? Sabe por quê? Porque na maioria das letras são letras condizentes com a palavra do Senhor. E revelado com a palavra do Senhor. E na escura é a voz do Senhor. São músicas que mexem com nossas inquietações, com nossa ansiedade, com nosso medo, com nossa solidão, com nossa tristeza. Músicas que repreendem, música que consola, música que orienta. Quantas vezes nós paramos tudo para tentar e precisarmos uma canção? Porque aquela canção traz alívio às nossas emoções. Irmãos, tudo isso que vimos essa noite nos leva à beleza do louvor. Eu quero terminar esse momento lendo o texto que eu iniciei. Quem lembra? O primeiro texto que eu iniciei essa palestra. E a certa vai ganhar um pastor que está aqui do irmão. Isaías quanto? Eita, olha aí. Ele pegou essa aqui, é o verdadeiro vereno. 637. A igreja que tem o prazer em aprender com a palavra de Deus. Parabéns. Vamos lá? Todos, mais uma vez? Vamos lá, irmãos? Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu. E aí, uma grande benignidade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Celebrarei, eu falarei da bondade do Senhor. Eu falarei dos seus gloriosos feitos, por tudo que Ele fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez a nação de Israel, Ele fez a nossa vida, a nossa igreja, conforme a sua compaixão e conforme a grandeza da sua vontade. Louvar a Deus é falar algo elogioso, exaltar alguém. Louvar a Deus é contar ou falar em voz alta as grandes coisas que Ele fez. O louvor é belo, porque magnifica a bondade de Deus e fortalece o seu amor. Amém. Amém.